Nas últimas aulas, nós apresentamos os princípios da mecânica, em princípio, trabalhando sempre em um referencial dado. Nesse vídeo, a ideia é relacionar referenciais diferentes, as famosas transformações de Galileu. Então, como a gente discutiu nos vídeos passados, tempo e espaço são conceitos primitivos da mecânica, mas o intervalo de tempo e de espaço não. E, portanto, as questões que a gente colocou com relação a espaço e tempo foram, como construir réguas e relógios. Então, a gente extensivamente discutiu isso nos vídeos passados. E nesse, o nosso objetivo é abordar a segunda questão, que a gente levantou alguns vídeos atrás, mas ainda não respondeu, que é como medidas de tempo e de espaço feitas por diferentes observadores se relacionam. Então, como eu disse, a intenção aqui agora é relacionar referenciais diferentes, algo que até agora a gente não tinha abordado. Então, os princípios que a gente estudou até aqui de mecânica, os 5 princípios que a gente apresentou nos vídeos passados, eles permitem a gente estudar o movimento em um dado referencial inercial. Então, por exemplo, se eu estou aqui no referencial desse observador, tá? Esse observador está parado com relação à Terra, então, para vários fenômenos cotidianos, para a maioria deles, você pode considerar esse um referencial inercial, como a gente discutiu em vídeos passados. E aí ele pode, por exemplo, estudar o movimento de um pacote que esse avião soltou, que segue esse arco de parábola que está desenhado aqui, tá? Que se você já até viu, a gente viu lá em Física 1 já e tal, no ensino médio, se você desprezar a resistência do ar, esse arco de parábola, esse movimento aqui é um arco de parábola, né? Tá no pacote. Então, essa figura ela foi retirada de um livro super interessante do Landau com Humer, que chama O que é Relatividade, que é escrito sem conta, praticamente, ou seja, ele é um livro de divulgação científica. Tem várias discussões interessantes, quem tiver curiosidade eu faço aqui a propaganda. Essas retas que estão desenhadas aqui, elas não vão ser nada importantes para a nossa aula de hoje. Lá no livro ele desenha por um outro propósito, tá? Então, todas as vezes que vocês virem essa figura nesse vídeo, eu estou interessado só nesse arco de parábola que eu estou destacando aqui, tá bom? Então, beleza, a gente só consegue estudar até aqui o movimento em um dado referencial inercial. Como que você faz para relacionar o movimento em dois referenciais diferentes? Então, como é que o piloto lá do avião vai ver esse movimento? E aí, desprezando resistência de ar e tudo, a gente viu que para ele o pacote vai basicamente seguir uma linha reta. A gente viu lá nos cursos de Física 1 e tal. Mas quais são os princípios que estão por trás disso? Ou seja, a ideia agora nesse vídeo, ao contrário dos demais, ao contrário dos anteriores, né, é relacionar medidas desse referencial, por exemplo, aqui do rapaz que está parado com relação à Terra, com o referencial do piloto, tá? E aí, para você fazer essa relação com o que a gente construiu de mecânica até aqui, a gente na realidade não consegue fazer isso. Tem dois princípios adicionais que vocês usam extensamente no ensino médio, já usava, no Física 1 você usava, mas que aqui a gente vai então explicitar que tem que adicionar aos princípios anteriores que a gente construiu, a gente tem que adicionar dois princípios para que a gente consiga relacionar referenciais. Então, o primeiro, que vai ser o nosso sexto princípio, é o princípio newtoniano do espaço e tempo absoluto. Então, a ideia é que o intervalo de tempo entre dois eventos ele é o mesmo em relação a qualquer referencial e também a distância entre dois eventos simultâneos. Então, isso são coisas que a gente tem intuitivamente no nosso cotidiano. Quer dizer, você sabe que se passou uma hora para você aqui, se tiver um piloto que está fazendo uma viagem, para ele também passou uma hora. São conceitos que são intuitivos para a gente, mas eles não precisam necessariamente ser verdade. Inclusive, em outras teorias, por exemplo, a teoria do Einstein do século XX, você justamente vai ver que isso não é verdade em geral, mas nas escalas cotidianas, esse princípio ele é perfeitamente verificado nas nossas experiências. Então, o que a gente pode tirar daqui? Então, a primeira coisa é a seguinte, uma vez que o intervalo de tempo entre dois eventos é o mesmo, isso significa que qualquer intervalo que você compare no referencial do rapaz, que eu estou denotando aqui por eixos sem linha, vai ser igual a qualquer intervalo de tempo que passe no referencial aqui do avião, que eu estou denotando por referencial linha. Então, com relação ao rapaz, o avião está se deslocando, tá? Então, esses referenciais estão em movimento, um com relação ao outro. Mas os intervalos de tempo são iguais, então isso significa que tudo que pode acontecer com relação às leituras de tempo dos dois referenciais
é eles terem uma origem de tempo distinta. Então, quer dizer, eles podem chamar de zero instantes de tempo diferentes, quer dizer, para um observador pode ser 1 da tarde e o piloto de avião ainda pode estar com o relógio lá no outro fuso, pode ser 10 da manhã, isso não tem problema nenhum. Agora, os intervalos de tempo, as variações de tempo tem que ser a mesma. Então, o que durar 10 minutos para um tem que durar 10 minutos para o outro. Então, a relação entre os tempos satisfaz essa relação. Peço para vocês darem uma olhada no livro texto do curso, tem uma discussão bem mais detalhada, tá? Matemática, mas aqui para a gente essa intuição já é suficiente. O ponto é que a relação entre o tempo entre dois referenciais, no máximo, é dessa forma daqui, tá bom? E sem perda nenhuma de generalidade, a gente pode dizer que beta é igual a zero. Então, a gente está sincronizando os relógios, tá? Então, a gente sempre pode fazer essa escolha. Na prática, sincronizar os relógios nem sempre é simples. Inclusive, mesmo na teoria newtoniana, clássica, bonitinha. Inclusive, quer dizer, como é que você sincroniza os relógios em cidades diferentes. Isso quando você começou a expandir a malha ferroviária no final do século XIX. Era um problema, realmente, como é que você fazia para garantir que estava todo mundo no mesmo tempo. E aí, para o trem que vai chegar lá, você tem que ter essa conexão. Quem tiver curiosidade com isso, depois eu posso passar uma referência que discute isso melhor. Agora, e isso em teorias modernas é pior ainda, né? Porque o tempo absoluto faz com que, em princípio, você sempre possa sincronizar aqui os relógios. Agora, quando você tem a teoria da relatividade de Einstein, o próprio processo de sincronização é muito sutil, isso foge ao propósito do nosso curso, a gente não vai entrar nisso, mas quem tiver curiosidade, depois a gente pode discutir melhor. Agora, nota que quando a gente diz aqui a distância, a gente está chamando a atenção que é entre dois eventos simultâneos, tá? Então, isso significa, por exemplo, se você pegar aqui a leitura de posição de algum objeto, de qualquer coisa, no instante t, e fizer a diferença dessa posição no instante zero, esse valor no referencial linha é diferente desse valor no referencial sem linha em geral, tá? Por exemplo, se esse R daqui é a coordenada que identifica o piloto, por exemplo, no referencial linha ele está parado, então essa diferença daqui é zero. Mas no referencial sem linha, que é o do rapaz, ele vai ver que com o tempo esse piloto está se deslocando aqui para a direita. Então isso aqui vai ser diferente de zero, tá? Então quer dizer, o quanto cada um anda é diferente em cada referencial. Ou seja, o que o espaço absoluto da mecânica newtoniana diz é a distância entre dois eventos simultâneos. Ela é a mesma para todos os observadores. Então, de maneira mais precisa matematicamente, ele diz que você pegar a posição de um certo ponto no espaço, no instante t, e fizer a diferença no mesmo instante de tempo para um outro ponto, tá? Isso vai ser igual, aqui ficou errado, aqui é igual, para todo instante de tempo que você escolher, a essa distância entre esses pontos visto por um outro referencial. Então, em particular, isso se refere a tamanho de coisa. Se no instante de tempo, se 1 da tarde, o observador aqui, ele vê qual é a diferença nesse instante aqui, nessa foto, entre um extremo do avião e do outro, ele vai ter aqui uma medida do comprimento do avião. Esse valor que ele vai obter vai ser exatamente o mesmo que o piloto vai obter. Então, essa aqui é a consequência do espaço absoluto da mecânica newtoniana. E você pode usar esses princípios, né, esse princípio do espaço-tempo absoluto, para relacionar as medidas entre dois observadores, que é o nosso grande objetivo. Ou seja, se você sabe como que um observador, por exemplo, aqui o nosso rapaz está parado com relação à Terra, se você sabe como que ele vai descrever o movimento aqui de um objeto, por exemplo, desse pacote que o avião soltou, se ele sabe descrever isso, então você, sabendo como que um outro referencial se move com relação a ele, o objetivo é saber como que esse referencial vai descrever o movimento. Então aqui, esse R de t é a vetor posição do pacote com relação ao observador num certo instante de tempo, tá? E esse R' de t vai ser a observação, vai ser o vetor posição do pacote nesse mesmo instante de tempo, mas, por exemplo, para o piloto, né? Tá? Posso pegar para qualquer instante de tempo, estou pegando aqui no instante de tempo que chega no chão. E a gente vê aqui, por composição de vetores, né, que o R' de t vai ser nada menos, nada mais do que o R de t menos o vetor posição do referencial linha com relação ao observador. Tá bom? Então, nota que aqui a gente está usando o princípio newtoniano do espaço-tempo absoluto para comparar, para
no seguinte passo, porque a gente está dizendo que esse R' de t, que é o vetor posição do pacote com relação ao avião, ele está sendo medido aqui no referencial sem linha, mas eu estou dizendo que ele é o mesmo que vai ser medido pelo piloto. Tá? Então, essa distância aqui, que é uma distância entre dois eventos no mesmo instante de tempo, ou seja, a posição do avião no instante t com relação ao observador e a posição do pacote no instante também t com relação ao observador, essa distância aqui é invariante, tá? Ela é a mesma no referencial do piloto. Então, a gente pode dizer que, apesar de a gente estar fazendo aqui essa análise geométrica no referencial do rapaz, esse R' de t vai ser, de fato, o vetor posição do pacote no referencial do piloto. Então, tem essa sutileza, mas aí a gente chega nessa relação que a gente sempre usa, tá? Isso aqui pode ser feito para qualquer instante de tempo. Isso aqui vocês usam desde a física 1. Às vezes tem umas coisas loucas. Os livros dizem que aqui é um movimento relativo que está sendo estudado, mas quer dizer, não faz sentido nenhum, porque movimento é sempre relativo. É doideira alguém titular qualquer seção de movimento relativo. Isso não faz qualquer sentido. Movimento é sempre relativo. O que os livros estão querendo dizer, no fundo, é que eles estão estudando a transformação de Galileu. Eles estão estudando como que leituras em diferentes referenciais se relacionam. Então, essa é uma distinção importante de ser feita. Se ambos os referenciais forem inerciais, isso significa que o R' de t vai ser o R de t, e agora esse R'zão de t é como que os referenciais se movem com relação ao outro. Então, se for ambos inerciais, esse movimento vai ser retilíneo uniforme, tá? E a relação é dada por essa expressão aqui, onde esse v é uma constante, é a velocidade no caso do exemplo, do avião com relação ao observador, tá bom? E muitas vezes você, inclusive, escolhe esse R de zero como sendo zero, ou seja, você escolhe os referenciais de maneira que as origens entre eles coincidam. Mas isso é uma escolha, você não precisa fazer isso necessariamente, mas não tem nenhuma perda de generalidade, nem nada. Então, essa é a transformação de Galileu, tá? Que a gente chama de transformação de Galileu. Ela é uma transformação que relaciona a leitura entre as posições em diferentes referenciais inerciais. Então, nota que essa maneira de relacionar os vetores de posições, ela vale para qualquer referencial que você esteja mudando, inercial ou não. A gente chama de transformações de Galileu quando esse R'zão de t tá relacionando dois referenciais inerciais. E nesse caso, a expressão tem essa forma aqui. De novo, tem vários detalhezinhos matemáticos que eu não estou comentando, peço que vocês verifiquem ele nos livros textos. Caso a gente derive essa relação no tempo, isso faz com que você relacione agora as velocidades. Então, aqui nesse passo, a gente está usando explicitamente a hipótese de tempo absoluto, porque a gente está dizendo que quando você deriva, em princípio, aqui do lado esquerdo eu tenho as medidas do referencial linha, então eu tenho que derivar com relação a t', tá? Só que t' é igual a t, então eu posso apagar essa linha aqui, então fica mais fácil. Está só derivando no tempo dos dois lados. Então, você está usando explicitamente a hipótese de tempo absoluto. Então, essa é a composição de velocidades de Galileu. A gente está relacionando v', que é a leitura da velocidade de um objeto, por exemplo, do pacote, no referencial do piloto, com a velocidade em outro referencial, tá? Sendo que essa relação vale quando justamente os dois referenciais são referenciais inerciais. Senão você teria que fazer a conta de novo a partir daqui, ia chegar numa coisa bem parecida, mas enfim, deixo para vocês fazerem um cálculo, né? Basicamente esse Vzão ia depender do tempo. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa só, que é o seguinte. Nota que, então, isso daqui diz exatamente como que as leituras vão se relacionar em referenciais distintos, tá? Mas isso aqui é uma análise puramente cinemática. Mas se eu quiser realmente relacionar completamente a física entre os dois referenciais, eu também quero fazer uma comparação entre a dinâmica, ou seja, se num referencial eu sei prever como é que vai ser a evolução do movimento, como é que eu faço para prever no outro referencial? E a gente tem um sétimo, que é um dos princípios mais bonitos, na minha opinião, da mecânica, que é o chamado princípio da relatividade de Galileu, que vai dizer que as leis da mecânica são as mesmas em todo o referencial inercial. Então, isso a gente já tinha discutido, inclusive quando a gente falou sobre referencial inercial, essa é uma das principais papéis, justamente, do referencial inercial. É uma classe de referenciais onde as leis da física são mais simples, e aqui está isso explicitado nesse princípio, tá? Que é um dos princípios realmente mais importantes da física.
Então, eu queria chamar a atenção para vocês de duas coisas. Primeiro, que historicamente é o primeiro momento que a relatividade foi realmente explicitada, percebida numa teoria física. Ao longo dos séculos, esse papel de reconhecer a relatividade, ou seja, a equivalência das leis e diferentes referenciais, ela foi cada vez assumindo um papel mais importante na história da física. Inclusive, está totalmente ligado com a predominância gradual cada vez maior de discussões envolvendo aspectos de simetria, que eu já mencionei várias vezes nos vídeos para vocês. Então, realmente, isso é uma coisa super importante. Chamar a atenção que, do ponto de vista de fundamentos da física, quer dizer, é até curioso, às vezes, você chegar na teoria de Einstein, chamar a teoria do Einstein a teoria da relatividade, porque, num certo sentido, toda a teoria da física ela está relacionando, muitas vezes, leituras em diferentes referenciais. Isso já era verdade na mecânica newtoniana, tá? E para você conseguir fazer a relação entre os referenciais, no fundo, que a teoria tem que possibilita fazer isso são os absolutos da teoria. E isso é igual na mecânica de Newton, assim, esse aspecto permanece verdadeiro na mecânica de Einstein. Qual é a diferença? É o que você toma por absoluto. Então, para Newton, o absoluto era o espaço, eram distâncias simultâneas e intervalos de tempo. Para o Einstein, era a velocidade da luz. Ou seja, existia uma velocidade que era absoluta, que era a mesma para todos. Tá? Então, as teorias elas se caracterizam justamente pelo que elas têm, pelo que elas postulam que é absoluto. Porque ter algo que é o mesmo em todos os referenciais é a única coisa que possibilita que você efetivamente relacione leituras diferentes entre os referenciais. Então, você só consegue fazer uma teoria científica quando você tem os absolutos. O relativo é o que você busca, e toda teoria tem os seus relativos. Tá? Então, é só porque, enfim, virou jargão, né, chamar de teoria da relatividade e tal, mas é um nome perigoso, porque a mecânica galileana, a mecânica newtoniana, é uma mecânica profundamente relativística também, no sentido que ela reconhece e que é patente a essa teoria a relatividade do movimento. Simplesmente a maneira de relacionar diferentes referenciais não é através de uma velocidade absoluta, mas sim através do sexto princípio que a gente colocou. Então é um absoluto diferente, tá? Então isso é importante de ser destacado. Mas de uma maneira bem pictórica, bem ensino médio, o que o princípio da relatividade galileana diz? Diz que se você está num referencial inercial, então um barquinho aqui se movendo em águas bem calmas e tal, e se você está jogando tênis aqui dentro, você vai jogar do mesmo jeito que se você tivesse parado com relação à Terra, porque as leis da física são as mesmas em todos os referenciais, tá? Então, em outras palavras, se o barco é todo fechado e você pergunta para os tenistas aqui se eles estão se movendo ou não, eles não vão ter como responder essa pergunta. Esse é o jeito ensino médio de discutir e dizer o princípio da relatividade de Galileu. Agora, essa não é uma forma muito precisa de dizer, porque as leis da mecânica, o que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, como é que a gente torna isso mais preciso? E aí, a maneira mais precisa de dizer o sétimo princípio é o seguinte: o conjunto de todos os movimentos possíveis de um sistema isolado é o mesmo em todos os referenciais inerciais. Porque o movimento claramente não é. O movimento para esse rapaz aqui é um arco de parábola. Para o piloto é reta. Então, o movimento não é o mesmo. Mas o conjunto de todos os movimentos possíveis é o mesmo. Tá? Isso significa que se esse arco de parábola daqui é observado para esse observador, então, para o piloto isso é um movimento possível também, só que ele teria que dar uma condição inicial diferente da condição inicial que ele deu. Em particular, se em vez de soltar o pacote ele jogasse para frente, faria lá o arco de parábola. E poderia ser exatamente o mesmo arco de parábola que está aqui, se ele ajustasse a velocidade inicial. Claro que se ele fizesse isso, o movimento para esse observador ia ser um outro arco de parábola distinto. Mas a ideia é que, variando as condições iniciais, o conjunto de todos os movimentos é o mesmo. Em particular, então, quer dizer, matematicamente, você diz que essa lei é invariante, ela é a mesma em todos os referenciais inerciais, assim como todas as outras leis da mecânica. Então, os outros princípios que a gente anunciou, isso vai valer. Então, essa daqui também é o princípio da ação e reação. Então, você vê por esse princípio que massa é um invariante, tá? Massa é o mesmo para todos os referenciais, porque os módulos da aceleração vão ser os mesmos, né? Pelo sexto princípio. Então, você vê que, pelo sexto princípio, usando a transformação de Galileu. Enfim, pausem o vídeo, tentem verificar isso e qualquer coisa levem para a aula. Na realidade, a comparação das leis da física em referenciais diferentes é extremamente sutil. E bem mais para frente no curso, a gente vai fazer uma discussão bem mais detalhada desses pontos. Então, o que estiver confuso aqui, depois a gente vai retomar. Eu só queria chamar a atenção que para o edifício da mecânica ficar completo, não bastam os 5 princípios que a gente tinha posto antes. É necessário ainda 2 princípios que relacionem aí
leituras de referenciais diferentes. Mas agora com esse sétimo princípio, esse número bonito, 7, a gente encerra os princípios fundamentais da mecânica e a partir do próximo vídeo a gente vai começar a aplicar eles em diferentes situações. Então isso encerra o vídeo de hoje.